Como perder 5 quilos, até 5 quilos até o carnaval? Você tá querendo chegar no carnaval um pouquinho mais magra, com a barriga um pouquinho mais lisinha. Ó, faltam 11 dias pro carnaval, praticamente 2 semanas. E você pode sim perder aí 2,5 kg por semana tranquilamente, se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Sabe quantos passos eu vou te dar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos para você seguir e conseguir chegar no dia 4 de março, daqui 2 semanas, com até 5 quilos a menos. E isso vai ser muito importante para você que tá no processo de emagrecimento, sabe por quê? Porque quando a gente perde peso de uma forma leve, de uma forma um pouquinho mais rápida e de uma forma que você não precisa ficar passando fome, passando vontade de comer, isso te motiva. Se você precisa perder uns 15 quilos, por exemplo, e você começa o seu emagrecimento e na primeira semana você não perde nada de peso, isso te deixa para baixo, isso te deixa desmotivado. Não tem motivação que continue com você ali dando o seu melhor e o peso não indo embora, né? Então, você conseguindo perder esse peso logo já até o carnaval, isso vai te motivar para também, depois do carnaval, continuar o seu processo de emagrecimento até perder o tanto de peso que você quer perder. Inclusive, coloque aqui para mim nos comentários quantos quilos você gostaria de perder. É 10, 15, 20, 30? Quantos quilos você realmente gostaria de perder para se sentir bem, para poder tirar fotos sem medo, para poder colocar uma roupa e se sentir confortável e aumentar sua autoestima? Né? Quantos quilos você realmente gostaria de perder? Coloque aqui pra mim nos comentários que eu tô louca pra saber. A maioria das pessoas que me seguem aqui, e a maioria das minhas alunas do PSE, querem perder mais de 10 quilos. Mas eu gostaria de saber se você gostaria de perder menos, mais, só pra eu ter uma ideia aqui, porque daí eu consigo ajudar mais vocês até com a live de hoje. Bom dia, Vitória! Bom dia. Gente, vamos lá. Então, você perdendo esse peso, você vai se sentir mais motivada, vai poder chegar, eu não falo no carnaval assim, mas vai poder colocar uma roupa que você gosta, uma roupa mais justa, uma roupa mais colada, uma roupa mais curta talvez, né? E se sentir bem sem ficar com medo porque a barriga tá marcando, porque a coxa tá raspando uma na outra e tá te deixando assada. Isso tudo vai melhorando com você perdendo esse peso, que ele é só o começo, né? Do todo de peso que você gostaria de perder. Agora, quando se quer perder peso de uma forma um pouco mais rápida, a gente tem que cuidar com alguns erros graves que pode te fazer ganhar peso e não perder. Eu vejo muitas mulheres querendo perder peso. Ah, quero perder peso até o carnaval, quero perder peso até a Páscoa, quero perder peso antes do inverno começar, porque daí o negócio vai complicar, né? Eu sei que muitas mulheres começam a querer perder esse peso da forma errada, que mais faz engordar do que emagrecer. Por exemplo, vão lá e agora querem tirar tudo que é fritura, tudo que é açúcar, tudo que tem carboidrato, não vou mais tomar refrigerante, não vou mais comer pão, não vou mais comer nada que tem farinha. Por que isso é errado? Talvez você já tenha feito isso, né? Talvez você esteja fazendo isso agora, mas por que isso é um erro e só vai te fazer engordar depois? Porque me diz uma coisa, quanto tempo você acha que você vai aguentar ficar sem comer o seu pãozinho que você gosta? Quanto tempo você acha que você vai aguentar ficar sem comer um doce que você tanto gosta? Por mais que você aguente fazer isso 1 mês, 2 meses, depois você não vai mais aguentar fazer isso. Você vai voltar a comer, só que como você não aprendeu como comer isso e emagrecer, você vai voltar a comer da forma errada e vai voltar a engordar tudo de novo. Então, tem gente que me fala assim, Nutri, eu não aguento mais tentar emagrecer porque nada funciona comigo. Não é que nada funciona com você. O que você tá tentando fazer para emagrecer é que não tá funcionando. Você tá tentando emagrecer todas as vezes da mesma forma, tirando a comida, tirando as coisas que você gosta, seguindo cardápio, seguindo dieta. Isso não é sustentável. Enquanto você insistir em fazer isso, e não importa o tipo de dieta, tá? Enquanto você insistir em fazer isso, é o mesmo resultado que você vai ter. Você segue aquele cardápio por um tempo, deixa de comer as comidas que você gosta por um tempo, até chegar no momento que não aguenta, volta a comer, não aprendeu como comer o que gosta e emagrecer, volta a engordar o tudo de novo ou até o dobro, tá? Então, tome cuidado agora que você quer chegar no carnaval mais magra, quer chegar na Páscoa, no Dia das Mães mais magra, cuide para não cometer esse erro, porque senão você vai chegar no carnaval mais magra e junho, julho vai estar com mais peso do que você tá agora, tá? Tem gente que quanto mais tenta emagrecer, mais engorda. É por causa disso, tá tentando emagrecer da forma errada, tá?
Estou seguindo as dicas suas e tá dando certo. Só tenho uma dúvida no meu lanche da tarde. Marina, se você for aluna do PSE, você pode postar lá na comunidade do Face, tá? Se você for aluna do PSE, poste lá na comunidade do Face, porque lá na comunidade de alunas do PSE, eu consigo ajudar a sua rotina muito melhor, tá? Consigo avaliar o que você tá fazendo, consigo te ajudar muito mais de perto, tá bom? Aí, olha só outra coisa aqui. Alguém botou aqui a Cleide, né? Eu não sei se é aluna do PSE, mas se não for aluna do PSE, a questão do jejum intermitente, só tem que tomar cuidado. Porque tem gente que acha que jejum intermitente, eu já vou falar mais sobre isso, tá? Sobre o jejum. Tem gente que acha que o jejum intermitente é só parar de comer. Ah, agora eu vou jantar às 5 da tarde e eu vou ficar até o almoço no dia seguinte sem comer. Não é assim que se faz jejum. Não para quem quer queimar gordura. Tem gente aí fazendo jejum dessa forma e ficando mais ansiosa, com mais fome, com mais vontade de comer e não tá emagrecendo. É por causa disso. Não tá conseguindo fazer as refeições emagrecedoras, não tá programando o metabolismo para acelerar, não tá queimando gordura, por mais que tá vendo uma perda de peso lá, não é de gordura. É de retenção, é de inchaço, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Marina, para fazer parte do PSE, é só clicar no link que tá na minha bio. Vem fazer parte também, porque lá eu consigo te ajudar todo dia de uma forma muito mais de perto, sabe? Às vezes você acha, o meu problema é no lanche da tarde, só que daqui a pouco o seu problema não tá no lanche da tarde. A gente tem que ajustar o café da manhã, a gente tem que ajustar o jantar, sabe? Então, se você estiver fazendo parte do PSE, eu consigo te ajudar muito mais de perto, tá? Aí é só clicar no link lá da minha bio, tá bom? Ok? Bom, vamos lá. Então, nada de passar fome, nada de ficar passando vontade de comer, que isso não vai te levar por muito tempo no seu emagrecimento, tá? Agora, vamos lá então. Vamos lá que eu vou te dar os passos para você fazer, que eu não tenho dúvidas que você vai chegar eu ia falar no Natal, que você vai chegar no Carnaval com até 5 quilos a menos, você pode chegar assim, tá? A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é uma coisa que vai evitar com que você fique beliscando muito durante o dia. Menina, se tem uma coisa que prejudica o metabolismo, que faz o metabolismo dar uma desacelerada, é comer muitas vezes ao longo do dia. Sabe aquela história que antigamente se falava, tem que comer de 3 em 3 horas? Isso é uma mentira, gente. Hoje em dia já tá mais do que comprovado que não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? Então, e na verdade, às vezes, dependendo do caso, comer de 3 em 3 horas pode mais prejudicar do que ajudar. Então, quando você começa a comer muitas vezes no dia, por que isso prejudica o seu metabolismo? Porque você tá dando energia, caloria pro seu corpo. Então o seu corpo, pensa comigo, tá? Vou falar como se fosse seu corpo. Seu corpo tá lá, vamos queimar essa gordura aqui, porque a gente precisa dessa energia pra fazer o coração bater, pra fazer o rim funcionar, pra fazer os órgãos funcionar. Aí o seu corpo vai lá na sua gordura que tá armazenada, pega a gordura, desmancha aquela gordura pra usar como energia, né? Aí o que você faz? Você, come. E come uma refeição nada emagrecedora. O seu corpo percebe, opa, tem energia aqui. Ela acabou de comer, acabou de me dar energia. Opa, tem energia aqui. Pode parar de queimar gordura que eu tenho energia aqui. O seu corpo vai usar a energia daquilo que você está comendo o tempo todo. Não vai usar a energia da gordura que você vem armazenando há muito tempo. E aí você não emagrece. Então tem gente que tá lá comendo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, pouquinho, só que não tá emagrecendo. Por quê? Porque não precisa disso. Tá o tempo todo fazendo uma refeição que não é emagrecedora e tá fazendo muitas refeições no dia, o que tá fazendo o seu corpo desacelerar o metabolismo e estocar gordura do que queimar. Então é muito ruim para você que quer emagrecer comer muitas vezes no dia. Então o que eu recomendo? No máximo, gente, 5 refeições no dia. Eu vou falar para você que o ideal seria você fazer 4 refeições no dia. Então fazer um café da manhã, fazer um almoço, fazer um lanche no meio da tarde e fazer um jantar. Isso seria o ideal. Não precisa de ceia. Não precisa comer antes de deitar. Não precisa comer 2 lanches no meio da tarde. A não ser que a sua rotina seja um pouco diferente, aí a gente pode sim pensar nisso. Mas não tem necessidade na maioria dos casos. E não tem necessidade de fazer um lanche no meio da manhã, dependendo do horário do seu café da manhã. Tá? Então, olha só que legal. A Vitória colocou aqui. Eu como às 8 da manhã e deixo a fruta para comer às 10. Tá errado, Vitória. Sabe por quê? Primeiro, o seu café da manhã, se tá sendo às 8 horas da manhã, ele deveria estar te deixando saciada até o almoço.
Primeiro de tudo. Então, provavelmente você não tá formando no café da manhã uma refeição emagrecedora. Segundo, comer só uma fruta numa refeição é comer só carboidrato. Quando você faz uma refeição só com carboidrato, você não tá fazendo uma refeição emagrecedora. Esse carboidrato, ele vai ser liberado no seu sangue como energia muito rápido. Vai dar uma leve desacelerada no seu metabolismo. É aquilo que eu falei. Quando o seu corpo começar a perceber que tá chegando energia no seu sangue muito rápido, por que ele vai continuar queimando gordura se você acabou de oferecer energia para ele? Não tem um porquê. Então, nesse momento que você tá comendo só um carboidrato, é só um exemplo, tá? Você tá comendo só um carboidrato ou tá fazendo uma refeição nada emagrecedora, por exemplo, tem gente que come um carboidrato com proteína, só que a combinação, a proporção de cada não tá emagrecedora, entendeu? Então, tem gente que tá lá, por exemplo, comendo um pão, que é um carboidrato, com uma carne, que é proteína. Só que a quantidade não tá formando uma refeição emagrecedora. E aí, o que acontece? Não emagrece, não acelera o metabolismo, não queima gordura, não perde peso. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, ajuda e acompanhamento é muito importante. Nutri, continuo seguindo seus passos, amei ter feito PSE. Que bom, Sônia. Fico muito feliz, viu? Muito mesmo. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então você pode fazer no máximo 5 refeições no dia. Aí o que é legal você fazer? Defina os horários para você comer. Faça isso. Você não tem que ir numa nutricionista para nutricionista falar o horário que você tem que comer. Tem gente que vai no nutricionista já tá cansada de tanto cardápio, tanto dieta que tem em casa. Vamos nós mesmas aqui, ó, elaborar uma rotina pra você, uma rotina que você goste, uma rotina que seja sustentável. Você não tem que comer às 9 horas da manhã se você não pode comer às 9 horas da manhã. Você não tem que comer às 7 horas da manhã se você não pode. Você tem que comer no horário que você pode, porque senão você vai desistir, você não vai sustentar isso por muito tempo, entende? Então, ó, por exemplo, a Selma colocou aqui, ó, eu não tenho fome pela manhã. Preciso tomar café da manhã? Se a Selma não tem fome, o corpo dela tá falando, ó, não precisa comer. Eu não preciso de comida agora. Ela tem que comer? Não. Quando o corpo manda hormônio de fome, é que ele precisa de nutriente. Se ele não tá mandando, pra que comer? Agora, a gente tem que cuidar com o detalhe, Selma. Por que você não tá com fome de manhã? Esses dias eu até falei com uma aluna do PSE, que ela falou assim, Nutri, eu tô sentindo pouca fome de manhã. E daí eu falei pra ela, posta aqui as suas refeições pra poder te ajudar, né? E daí ela postou lá na nossa comunidade de alunas e eu identifiquei que no jantar dela tava tendo muita quantidade. Ela nem tinha se tocado disso. Ela falou, nossa, isso faz muito sentido. Aí a gente ajustou o jantar dela, deixou o jantar dela mais emagrecedor, né? Saciou ela o suficiente, mas ela começou a acordar de manhã com um pouquinho mais de fome. Não logo que ela acorda, né? Ela toma café da manhã umas 8h30, 9 horas, mas aí começou a ter um pouquinho mais de fome e, por incrível que pareça, o peso dela voltou a diminuir. Então, olha como são detalhes importantes que são importantes para você conseguir destravar o seu emagrecimento, para você conseguir ter uma perda de peso sustentável, né? E contínua. Porque às vezes, é isso que eu falo, às vezes as pessoas falam assim pra mim, o meu problema tá no café, o meu problema é que eu não sei o que comer na janta, o meu problema é que... Na verdade, talvez não seja nem o jantar o seu problema. Talvez a refeição do dia anterior o seu problema, entendeu? Então, ter ajuda e acompanhamento nesse processo faz diferença. Evita você cometer erro, evita você travar no processo de emagrecimento, evita você desistir, porque quem trava no emagrecimento tende a desistir, né? Então, qualquer probleminha, qualquer dificuldade, abandona tudo. Agora, quando você tem alguém te orientando, te ajudando, te mostrando o caminho, evita com que você desista, tá? Então, busque ajuda se você quer perder mais de 10 quilos para você não ficar cometendo erros, tá? No seu processo. E principalmente se você quiser manter o peso depois. Buscar ajuda é fundamental. Agora, então você vai definir aí 5 horários no seu dia, no máximo. 4, 5 horários, tá? Pra você fazer as suas refeições. Porque isso vai evitar você beliscar no meio das refeições e vai evitar com que você trave o seu metabolismo, tá? Segundo passo, então, para você conseguir perder um pouquinho mais de peso até o carnaval, é um passo que vai te ajudar a queimar gordura. Meninas, perder peso é uma coisa. Você pode, por exemplo, assim, você pode agora se pesar e depois ir fazer cocô e se pesar de novo e você perdeu peso. Mas não foi de gordura, foi das fezes que você eliminou. Então, perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Emagrecer é queimar gordura.
E para você conseguir colocar aquela calça jeans que não serve mais, que tá lá no fundo do seu armário de novo, você querer colocar ela de novo, você precisa queimar gordura. Para você conseguir usar uma blusinha mais de alcinha e não ver a gordura aqui saltando para fora, você precisa queimar gordura. Para aquela gordura nas costas chata parar de te incomodar quando você coloca um sutiã, você precisa queimar gordura. Então tem gente aí se entupindo de coisas que não fazem queimar gordura. Shake, né? Suplemento, tá, né? Alguns suplementos até podem ajudar, mas na maioria das vezes não tá queimando gordura. Então a gente precisa fazer o seu corpo queimar gordura. E como que a gente faz isso? Ajudando o seu metabolismo a acelerar. Enquanto você estiver fazendo coisas que não ajudem o seu metabolismo a acelerar, você não vai queimar gordura. Por isso que eu falei, passar fome, dieta restritiva, cortar muita comida da alimentação, né? Ficar horas e horas sem comer da forma errada, não vai fazer o seu metabolismo acelerar. Vai fazer o seu metabolismo travar. Quando o seu corpo começa a perceber que você não tá dando pra ele nutriente suficiente, o seu corpo não vai acelerar seu metabolismo. Ele tá achando que você tá passando fome, que você não tem o que comer. Já parou pra pensar nisso? Quando você come pouco, o seu corpo acha que você não tem comida em casa, que você tá passando fome. Ele não sabe que você tem comida no seu armário, que você pode abrir o seu armário e pegar comida a qualquer momento. Pro seu corpo, você tá passando fome. Você acha que o seu corpo, nesse momento, vai te fazer queimar gordura? Sendo que a gordura é uma reserva que o seu corpo tem de emergência. Se você estiver passando fome, qualquer coisa ele vai lá, pega a sua gordura e usa para fazer seu coração bater, para fazer os seus órgãos funcionarem. Se o seu corpo tá achando que você não tem comida, ele não vai queimar sua gordura, ele vai economizar, ele não vai acelerar o seu metabolismo para queimar mais gordura, ele vai desacelerar para diminuir a queima de gordura, porque ele acha que você tá passando fome, que você não tem o que comer. Então, a gente tem que ajudar o metabolismo a acelerar e não prejudicar. E às vezes o que você tá fazendo é prejudicando o seu metabolismo. Por isso que mesmo seguindo dieta, mesmo comendo pouco, mesmo passando fome, você não perde peso. Entendeu? Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar um pouquinho mais o seu metabolismo a acelerar é colocar mais nas suas refeições alimentos com proteína. Então, sabe aquela refeição que você faz só com a fruta? Que nem a Vitória colocou aqui, né? Ah, no meio da manhã só com a fruta. Não tá ajudando o metabolismo a acelerar. Sabe aquela refeição que você faz só com uma bolachinha? Não tá ajudando o metabolismo a acelerar. Não tem proteína suficiente. Se ao longo do dia, como um todo, tá? Você pode fazer aí alguma refeição com pouca proteína, mas tem que formar uma combinação de refeição emagrecedora. Agora, se você acabar o dia, começar o dia, e seu corpo começar a perceber que você não comeu proteína suficiente, o seu metabolismo vai começar a ficar lento. E não é porque você tem mais de 40 anos, por causa da menopausa, não é isso. É você que não tá ajudando o seu corpo a acelerar o seu metabolismo. É uma consequência do que você faz. É claro que com a idade a gente tem sim uma diferença no metabolismo, mas não impede ninguém de emagrecer. Ontem eu falei com uma aluna do PSE de 60 anos. E tá emagrecendo. Eu tenho alunas do PSE com 70 anos. 70 anos estão emagrecendo. E comendo o que gostam, sem dieta, sem cardápio, sem nada disso. Comendo as coisas que gostam. Depois que aprenderam a formar o que eu chamo de refeições emagrecedoras. Então, assim, não é a idade que impede o seu metabolismo de acelerar. É o que você tá fazendo. Entendeu? Então, se você não tá ajudando o seu corpo, é óbvio que o seu metabolismo não vai acelerar e você não vai queimar gordura mais nunca. Então uma das coisas que você pode fazer é começar a comer mais proteína nas suas refeições. É claro que essa proteína ela tem que formar uma combinação de refeição emagrecedora. Então não é só tacar um ovo ali com o pão que pronto, minha refeição tá emagrecedora. Não é só tacar ali um frango com meu arroz que pronto, agora eu vou emagrecer. Tem que formar uma combinação de refeição emagrecedora, mas é uma das coisas que já vai começar a ajudar o seu metabolismo a acelerar um pouquinho, tá? Então no café da manhã, bota um ovinho, alimentos com proteína, tá? Que daí você escolhe o que você mais quiser, o que você mais gostar. Ovos, carne de gado, carne de porco, carne de frango, atum, salmão, sardinha, qualquer peixe tem proteína. Você pode usar o iogurte natural também em algumas refeições, só não recomendo usar no café da manhã só o iogurte, né? Porque o iogurte não é só proteína que a gente encontra no iogurte, tem também carboidrato. Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, né? O queijo
O queijo, ele tem proteína, mas não é uma boa proteína para você usar só o queijo, sabe? Então você encontra, por exemplo, se você quiser usar o queijo e o ovo, melhor. Inclusive fica gostoso, né? Um ovinho com queijo. Então, só cuide com esse detalhe, tá? Pra gente realmente ajudar o metabolismo. E aí, se você for pegar, às vezes, um queijo industrializado, meninas, ele tem muito sódio, muito conservante, muito saborizante. Aí, às vezes, não vai ajudar muito o seu metabolismo, não. Consegue entender como é muito detalhe que a gente tem que tomar conta? Então, tome cuidado, tá? Pra você não tá focando na coisa que não tá te ajudando, tá? E como saber se eu tô perdendo gordura? Eu vi que a Simone colocou aqui. Simone, quando você estiver perdendo gordura, essa perca de peso, a sua perda de peso, ela não acontece só em uma semana. Ela acontece continuamente. Então, às vezes, você vai lá, começa o seu processo de emagrecimento e na primeira semana você perde 2 quilos. Isso provavelmente não foi gordura, foi retenção. Aí na segunda semana você não perde nada. Aí na terceira semana você sofre pra perder 100 gramas. Não tá perdendo gordura, entendeu? Você só tá fazendo coisas que estão travando o seu metabolismo e não acelerando. Por isso que no começo você perdeu peso bastante e depois você não perdeu nada, entendeu? Então esse é um dos parâmetros que a gente identifica. Mas tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que isso. Por exemplo, se você tá ali emagrecendo, mas tá sentindo muita fome, tá sentindo muito cansaço, tá fraca, tá ficando mais ansiosa, isso são sinais de que o metabolismo não tá acelerado. Não tá acelerado, tá? Bom, vamos lá então. Terceira coisa que você pode fazer pra ajudar, pra perder peso, né, até o carnaval, é uma coisa que vai ajudar muito também o seu metabolismo, mas vai ajudar o seu intestino a funcionar. E o seu intestino precisa funcionar para você emagrecer. Caso contrário, você não vai emagrecer. Por quê? Tudo que você come vai ficar preso aonde? Dentro da sua barriga. Então imagina só, você vai no banheiro uma vez a cada 3 dias. Tudo que você comeu nos últimos 3 dias está preso dentro de você. Como é que você vai emagrecer? Não vai. Como é que você vai ver os números na balança? Não vai, né? Os números na balança diminuindo, não vai ver. Porque tudo que você tá comendo tá ficando dentro de você. Então não tem como milagres acontecerem assim, né? Não tem como. E o pior de tudo é que essa comida toda de 3 dias presa dentro do seu intestino, começa a gerar toxina, começa a gerar gases, isso começa a te deixar estufada, isso pode aumentar a sua retenção de líquidos, o seu inchaço, que vai aumentar os números na balança. Sabe que teve uma vez que aconteceu uma coisa bem interessante com uma aluna do PSE, a Joana. Ela foi se pesar numa quinta-feira e ela falou: Dara, eu tô apavorada. Eu falei: como assim, né? Porque eu acompanho as alunas do PSE todo dia. Então ela falou: Dara, eu tô um pouco preocupada. Porque essa semana eu segui, né, as coisas lá e tal. E aí eu fui me pesar e eu vi que eu não perdi peso. E eu tô triste, né? Imagina, tô fazendo as coisas bonitinhas e tal, tô triste. Aí eu falei: Joana, posta aqui pra mim na comunidade o que você tá fazendo. Porque ela não tinha postado, ela me falou que tava fazendo, mas não tinha postado. Daí eu falei: posta aqui que daí eu consigo te ajudar mais. E ela colocou pra mim as refeições dela. E nas refeições dela, tava tendo pouco carboidrato. Pouco carboidrato. E ela achava que ela tava arrasando. Porque sempre ouviu falar que o carboidrato engorda. Aí ela falou: quero dar um up no meu emagrecimento, vou comer pouco carboidrato. Só que quando você come pouco carboidrato, o seu intestino prende. E aí eu perguntei pra ela: Joana, como que tá o seu intestino essa semana? E ela falou: Nutri, acredita que eu não vou ao banheiro desde domingo? Tava aí o problema. Aí eu falei pra ela assim: então vamos ajustar assim. Aí introduzi mais carboidrato nas refeições dela, né? O carboidrato que ela mais gostava nas refeições dela, refeições emagrecedoras, né? E, gente, ela foi no banheiro na quinta mesmo. Na quinta a gente ajustou. No mesmo dia ela foi aos pés, fez cocô. Na sexta ela fez o cocô dela normal. E no sábado de manhã ela se pesou 2 quilos a menos. Você acha, imagina a alegria dela, né? Você acha que, primeiro, ela ia continuar o processo dela se ela não tivesse essa orientação de eu falando pra ela: faz isso que vai melhorar? Não. Ela tinha subido na balança, tava pra baixo, tava triste, achava, né, que não tinha mais como emagrecer. Meu Deus, eu fiz tudo bonitinho e tal, até me dediquei mais, tirando carboidrato, diminuindo carboidrato. Não tenho mais o que fazer. O que ela ia fazer? Ia desistir.
Ah, não tô perdendo peso, quer saber? Dane-se mesmo. Vou pegar, vou me entupir de comida, vou desistir disso aqui, nada dá certo. Só que não, ela me chamou, né, porque no Face tem essa ajuda e no PSE tem essa ajuda e acompanhamento diário. Ela me chamou, eu dei uma orientação pra ela seguiu com o acompanhamento e 2 quilos a menos em questão de 2 dias. Então, olha só a importância de você fazer o seu intestino funcionar e, claro, de você ter uma ajuda e acompanhamento. Como que você que tá aí do outro lado, que ainda não tá no PSE, pode fazer agora para evitar com que isso aconteça? Comece a usar, no lugar dos carboidratos com menos fibra, carboidrato com um pouquinho mais de fibra. Então, por exemplo, se no almoço você gosta de comer arroz branco, não tem problema, pode comer, tá? Mas o arroz branco não tem tanta fibra. Então, o que você pode fazer? Coloque um pouquinho de feijão junto com esse arroz branco. O feijão tem mais fibra. Não precisa trocar o arroz branco pelo integral. Coma o arroz branco. Mas coloque um pouquinho de feijão. Ou um pouquinho de lentilha, ou grão de bico, ou ervilha, um milho. Quem gosta de cuscuz, eu vi que alguém aqui comentou cuscuz, maravilhoso. Um carboidrato com bastante fibra. Vai ajudar o seu intestino a funcionar, vai ajudar seu metabolismo, tá? Vai ajudar a queima de gordura. Vamos pegar outro exemplo. Ao invés de você fazer uma tapioca, né? A tapioca, ela tem pouca fibra, 0 fibra praticamente. Não é que você não possa comer, mas ao invés de você, ou melhor, vamos fazer o seguinte, você pode continuar comendo sua tapioca. Gente, eu priorizo muito que você emagreça comendo as coisas que você gosta, tá? Porque aqui eu ajudo mulheres a emagrecer e manter o peso depois. Então não tem como eu vir aqui e falar pra você assim, para de comer a tapioca. Se você ama a tapioca, a gente tem que deixar essa tapioca na sua refeição, mas tornar essa tapioca uma refeição emagrecedora. Porque senão não vai emagrecer. Então, sim, tem que priorizar as comidas que você gosta, a comida que você tem acesso, mas aquilo que você estiver comendo, a comida que você estiver comendo que você gosta, tem que formar uma refeição emagrecedora. Caso contrário, milagre não vai acontecer, tá? Então, isso é o mais importante. E se você quer manter o peso depois, você tem que comer as coisas que você gosta. Então, vamos pensar que você gosta muito de uma tapioca, né? Dária, eu quero continuar com a tapioca, eu amo a tapioca, não tem problema. Vamos manter a sua tapioca. Mas então, ao invés de fazer só a tapioca, vamos colocar um pouquinho de chia junto? Aí, na massinha da tapioca, colocar um pouquinho de chia. Por quê? A chia vai ter fibra. Vai ajudar um pouquinho mais o seu intestino a funcionar. Vai ajudar um pouquinho mais o seu metabolismo. Entende? Entende que você não precisa deixar de comer as coisas que gosta? A gente só tem que cuidar para formar uma refeição emagrecedora? Então, dessa forma, você já melhora um pouquinho mais, tá? Então, isso é uma coisa que a gente já pode começar a fazer pra você já chegar no carnaval com um pouquinho mais de resultado, tá? Um pouquinho menos de peso, digamos assim, tá bom? Outra coisa importante que vai ajudar muito o seu processo de emagrecimento para você chegar no carnaval já com menos peso é você cuidar muito com o horário do seu jantar. Meninas, essa orientação, ela parece boba, mas ela é muito importante. E você fazendo isso hoje, você já nota resultado amanhã. Você fazendo isso hoje, você já nota uma diminuição na sua barriga amanhã de manhã. Quando você janta muito tarde, você aumenta as chances de ficar mais inchada e mais estufada. Por quê? Depois das 7, 8 horas da noite, o nosso corpo, ele diminui a produção de enzimas que digerem a comida, que vão quebrar a sua comida lá no seu estômago. Se você diminui a ação do seu estômago de digestão, automaticamente a comida que você for comer muito tarde não vai ser bem digerida. Não vai ser bem absorvida lá no seu intestino. Vai gerar inchaço, vai gerar estufamento, vai gerar gases, vai gerar uma certa distensão abdominal. E aí você acorda um pouquinho mais inchada, com aquela sensação de cheia, né? E não perde peso. Tudo que vai te fazer inchar, vai te fazer estufar, vai te fazer criar mais toxinas no seu corpo, vai prejudicar seu metabolismo. Então, vamos procurar jantar antes das 8 horas da noite, na maior parte do tempo? Meninas, pelo amor de Deus, exceções tá dentro do normal. Então, sei lá, hoje é sexta-feira, hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira, eu vou comer um hambúrguer lá na hamburgueria com o pessoal, com a minha família, vou levar meus filhos comer uma pizza. Tudo certo, não tem problema nenhum. Vai lá, curta, coma a pizza com muito prazer, zero culpa, para de ficar se culpando por comer as coisas que você gosta, sabe? Curta o momento e tá tudo certo.
Agora, isso é exceção, entendeu? Tô lá no final de semana, quero curtir um jantar diferente, vou jantar na casa de um amigo, né, de um colega de trabalho, beleza, show. Agora, quando você tá em casa, na maior parte do tempo, a sua rotina deverá ser jantar um pouquinho mais cedo, tá? Isso é muito importante, e não só para o emagrecimento, mas para a sua saúde. Você que já tem problema no estômago, já sofre com azia, já sofre com retenção de líquidos, já tá com, refluxo, gastrite, você tem que cuidar ainda mais com isso, tá? Com esse detalhe. Nutri, aí talvez tenha alguém aqui que trabalhe à noite. Nutri, sabe o que é? A minha rotina é complicada. Minha rotina é complicada. Ó, nunca foque no problema, tá? A gente tem solução pra todo problema. Tem solução. A gente só tem que buscar. O nosso olhar tem que estar assim, ó. Nutri, eu janto mais... Eu trabalho até mais tarde. Como eu posso fazer? É diferente de... Ai, mas é que eu não tenho como eu fazer. Eu janto muito tarde. Eu trabalho até muito tarde. Então você tá falando pra você mesma. Eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora, quando você fala assim... Como que eu posso fazer? Aí é diferente. Meninas, eu tenho alunas do PSI que trabalham à noite. Tem turno todo diferente. E mesmo assim estão emagrecendo. Inclusive a Tere, que estava na menopausa, é técnica de enfermagem, a Tere. Gente, a Tere sempre ouviu falar que não tinha como emagrecer. Era muito mais difícil na menopausa e tal. Já tinha tomado remédio e voltado a engordar tudo de novo. Entrou no PSE e perdeu 12 quilos. Comendo o que gosta. Um turno todo doido. Ela faz aquele turno que é 2 por 1, eu não lembro direito como é que é o nome, mas assim, ela trabalha à noite um dia e nos outros 2 dias ela trabalha de dia. Se eu não me engano é uma coisa assim, 36 por... Ai, gente, eu não lembro. Mas enfim, é bem doida a rotina dela. E mesmo assim perdeu peso. Entende? Então não tem o que vai te impedir de emagrecer. É você que se impede de emagrecer. Você que não busca ajuda, você que não busca orientação, você que tá aí tentando emagrecer sempre do mesmo jeito, sempre com dieta, sempre com a low carb, sempre com a cetogênica, já não entendeu que isso não tá funcionando com você, mas mesmo assim insiste na bendita da dieta. Já não entendeu que ficar passando fome você não aguenta por muito tempo, mas ainda insiste na dieta, né? Então tem que mudar, senão nada vai mudar, os resultados não mudam se você não mudar, tá? Então eu tô aqui pra te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte também, tá? Então, vamos procurar jantar um pouquinho mais cedo. Você que trabalha até muito tarde, o que eu oriento pra você? Se você não puder jantar mais cedo, você pode fazer um pequeno lanche um pouquinho mais cedo, tipo umas 6, 7 horas, come alguma coisinha pra forme uma refeição emagrecedora, né? Alguma coisa mais leve, pra você não chegar às 10 horas da noite, que é onde você vai jantar, com tanta fome e acabar exagerando. Tá? Então a gente só tem que tomar esse cuidado, porque daí você já consegue controlar a quantidade de comida. Mas dê o seu melhor, tá? Não é porque, não consigo que agora dane-se, não vou emagrecer. Não, a gente tem como ajustar isso, tá bom? Vamos lá, então. Outra coisa que vai ajudar muito, 5º passo, né? Tem mais 2, gente, que vai ajudar muito vocês, tá? Outra coisa que vai te ajudar muito é você fazer a estratégia do jejum intermitente. Aí talvez você vai falar, eu já tentei fazer o jejum, eu passei fome, eu fiquei fraca, não funcionou comigo. Gente, várias alunas minhas do PSE me falaram isso. E sabe o que acontece depois que elas aplicam o jejum da forma correta? Elas me falam assim, Nutri, agora eu entendi porque tudo que eu tava fazendo com o jejum não funcionava. Agora eu entendi porque eu ficava ansiosa quando eu fazia jejum. Agora eu entendi porque eu não perdia peso quando eu fazia jejum. O que elas faziam? Tá? O que elas faziam? Elas achavam que era só ficar algumas horas sem comer. Era só eu parar de comer às 5, 6 horas no dia, né? 6 horas da noite. E ficar até o meio-dia do dia seguinte sem comer. Aí elas faziam isso. O que acontecia? Meio-dia, exageravam. Comiam 2 pratos de comida. Chegava no meio da tarde, aquela ansiedade, aquela vontade por doce, bolo, carboidrato, sabe? Acabavam comendo mais e ficavam de novo até o meio-dia do outro dia sem comer. Tô fazendo jejum e não tô emagrecendo. Aí o jejum não funciona comigo. Entende? É porque tá fazendo da forma errada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma refeição emagrecedora no almoço. Você tem que fazer uma refeição emagrecedora no lanche. Você tem que fazer uma refeição emagrecedora no jantar.
Porque senão, durante o dia, você não vai fornecer nutriente suficiente pro seu corpo. No momento que você fizer jejum, o seu corpo vai ver que você não tá dando pra ele nutriente e ele já tá em falta do dia anterior. Ele não vai acelerar o metabolismo. Ele vai fazer o oposto. Ele vai deixar o metabolismo mais lento. Ele vai aumentar o hormônio de fome, porque ele quer que você coma. Você não deu nutriente suficiente pra ele. Ele quer que você coloque pra dentro o nutriente. Então ele vai aumentar seu hormônio de fome. Por isso que tem gente que faz jejum e fica com muita fome. Ele vai aumentar sua ansiedade e vontade de comer. Por isso que tem gente que faz jejum e come o dobro. Fica ansiosa, né? Aquela coisa assim, que não para de pensar em comida. É porque tá fazendo da forma errada. Então, quando você começa a usar a estratégia do jejum, da forma correta, você é mais uma coisa que você pode fazer, né? Pra potencializar a queima de gordura. Você não é obrigada a fazer o jejum. Eu falo para as minhas alunas do PSE. O jejum tem lá um módulo no PSE que eu ensino como fazer detalhadamente. Inclusive, a gente faz ele. Eu faço com as meninas, né? Eventualmente, a gente faz juntas. Mas não é uma etapa obrigatória. Inclusive, tem a Hannah, aluna do PSE, que emagreceu 15 quilos no PSE sem usar o jejum em nenhum momento. Ela nunca fez o jejum. Entende? Vai ficar salva assim a live, tá? Tanto aqui no Instagram quanto no meu YouTube. Vai ficar salva. Então você não é obrigada. Talvez você goste, né? Eu gosto, Nutri, de fazer um café da manhã. Eu não quero essa coisa pra mim do jejum. Não é obrigada. Roteia pra mim. Pera aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Sabe o que é? É que faltou luz aqui, deu uma queda. Mas acho que agora... Deus, pausa de novo. Tá parecendo que tá pausando, que tá indo. Que tá pausando, que tá indo. Deve estar lento. Deve estar lento. Gente, me perdoem, viu? Mas tem coisa que a gente não tem controle, né? Mas enfim, o último passo aqui rapidinho, tá? Pra não estender muito aqui. Outra coisa que vai te ajudar muito a perder mais peso, inclusive até agora o carnaval, é você começar a ajudar o seu corpo a diminuir a retenção e diminuir o inchaço, tá? E duas coisas vão te ajudar nisso, e duas coisas que talvez você não dê valor. Primeira delas, consumir água. Eu sei que você acha, água, eu já tomo água, água, não. Gente, a água é muito importante. Mais de 70% do nosso corpo é composto por água. Quando você não toma água, você não ajuda o seu metabolismo a acelerar, a sua fome tende a aumentar, o seu intestino tende a ficar mais preso, você tende a ter mais inchaço, as toxinas da comida que você come tendem a ficar mais acumuladas dentro de você, o que aumenta estufamento e inchaço. Então, consuma mais água. Tenha sempre uma garrafinha de água por perto, sempre. Porque daí isso evita com que você esqueça de consumir água. Ela é muito importante. E outra coisa que vai potencializar o efeito da água é você usar chá diurético. Então, usar umas 2 xícaras, até 3, não tem problema, de chá diurético no seu dia vai ajudar. Cavalinha, dente de leão, chá de hibisco, chá verde, chá de casca de abacaxi, canela pode ajudar muito, tá? Eu só peço que você cuide se você for gestante ou estiver amamentando, aí a gente tem que tomar um cuidado maior sobre isso, tá? Ok? E só uma coisa, pra você que tá amamentando, na amamentação é a melhor época pra você emagrecer, sabia? O seu corpo, a mulher, gasta muito mais caloria quando tá amamentando. Então, você aí que acabou de ter filho, é a melhor época pra você começar o seu processo de emagrecimento. Você vai ver que você vai perder peso muito mais rápido, tá? Eu tenho a Cris, aluna do PSE, que tá nessa fase de amamentação, e em menos de 2 meses ela perdeu 18 quilos no PSE. Tem noção disso? Então, olha só, aproveite. Se você tá nessa fase, é uma fase muito boa, tá? Agora, como melhorar tudo isso? Primeira coisa, tudo que eu falei, todos os alimentos e tal, você tem que cuidar pra estar formando uma refeição emagrecedora. Então, que nem eu falei, eu posso estar comendo saudável, mas se o que eu estiver comendo não formar uma combinação correta, eu não vou emagrecer. Eu posso estar comendo meu cuscuz com ovo, é saudável, mas se não estiver formando uma combinação correta de quantidade de cuscuz, quantidade de ovo e os outros grupos alimentares, eu não vou perder peso, tá? Então tem que cuidar.
Outra coisa que pode ajudar muito é você praticar algum exercício físico. Não é obrigada a fazer exercício físico, mas é uma coisa que pode te ajudar, tá? Então, quem puder fazer, eu super recomendo, mas por questões de saúde também, né? Saúde mental e tudo mais. Ajuda muito a controlar a ansiedade, fazer um exercício físico. Então, se você puder fazer, vai te ajudar também, tá? Uns 30, 40, 45 minutos por dia é super benéfico, tá bom? E por fim, a coisa que mais vai te ajudar no processo de emagrecimento, evitar com que você fique errando, evitar com que você mais gaste dinheiro com coisas que não funcionam do que com que funcionam, é você ter ajuda e acompanhamento diário, tá? Alguém que te oriente, alguém que esteja com você todo dia, alguém que realmente esteja te orientando, sabe? Porque uma coisa, meninas, é você pegar e ir lá numa consulta e sair de lá com um cardápio. E aí você voltar naquela consulta só 30 dias depois. E as dúvidas que surgem nesses 30 dias? E as dificuldades que surgem nesses 30 dias? Quem é que vai te ajudar com isso, sabe? Então eu vejo muita gente indo lá na Nutri, pegando um cardápio, uma dieta. Aí começa o cardápio. Só que daí tá a fim de comer uma comida diferente. Não sabe o que fazer. Exagerou em algum momento, não sabe o que fazer. E não tem o suporte, não tem o acompanhamento, não tem ajuda. Então, para quem quer perder mais de 10 quilos, é muito interessante buscar ajuda e acompanhamento de verdade. Ajuda diária, acompanhamento diário, tá? E no PSE, que é o meu programa, você tem essa ajuda, esse suporte, esse acompanhamento todo dia. Se você quer saber mais como o PSE funciona, você pode clicar no link que tá na minha bio, tá? O link tá na minha bio aqui no Instagram. Pra você que for assistir no YouTube, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo, tá? Então você pode, lá vai ter um vídeo onde eu explico detalhadamente como que funciona o PSE, como que funciona essa ajuda, esse suporte, esse acompanhamento diário por lá também, tá? Que eu não tenho dúvidas que vai fazer diferença no seu processo. Tá bom? O intuito aqui de tudo que eu faço, o intuito aqui de tudo que eu falo pra você é para que você não só emagreça, mas que você emagreça e consiga manter o peso depois, melhorar sua saúde, qualidade de vida, tá? Eu coloco isso muito como prioridade, pode ter certeza, tá bom? Meninas, eu ajudei vocês com o encontro de hoje? Se eu ajudei, curta esse vídeo. Compartilhe, tem uma flechinha aqui embaixo que tem pra você compartilhar. Compartilhe com uma mulher que esteja querendo emagrecer. Faça que nem alguém que comentou aqui, vou compartilhar com uma amiga. Faça que nem ela, compartilhe com uma amiga que esteja querendo emagrecer, que vai ajudar muito também, tá bom? Um beijão, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana pra todas nós, tá bom? Não tem nada a ver com o intuito da live, mas... Ó, primeiro de tudo, se você tá fazendo dieta, já cuidado com isso, porque dieta tem dia pra começar e dia pra acabar, tá? Então, se você quer emagrecer, eu não sei como é que é seu nome, porque aqui tá aparecendo Jaque. É Jaque, será o nome? Jaque Figueiredo. Mas enfim, dieta não é o caminho pra você emagrecer e manter o peso depois, tá? Dieta você tem que seguir um cardápio, você só pode comer alguns alimentos, às vezes tem que pesar a comida, então tome cuidado. Porque o seu peso pode ser que você emagreça, mas volte a ganhar depois. Em relação à flora intestinal, o que comer sem sair da dieta, né? Eu falo muito para as minhas alunas isso. Quando você faz, Jaqueline, as refeições emagrecedoras, o seu intestino melhora. Então, eu tenho alunas no PSE que tinham desbiose intestinal, que às vezes só de tomar um copo de água ficavam estufadas, inchadas. Hoje não tem mais isso. Eu não passei dieta para elas. Eu apenas ensinei como montar as refeições emagrecedoras. A gente tem uma etapa no PSE também, que é o desafio Clarice. É uma etapa que a gente faz uma limpeza metabólica. É uma limpeza no nosso corpo de dentro para fora, que melhora muito quem tem esses sintomas de muitos gases, muito estufamento, qualquer coisa que come fica estufada, né? Então a gente tem várias estratégias para usar lá. Mas não precisa deixar de comer o que gosta. Não precisa, se você come qualquer coisinha e já fica inflamada, estufada, não tá normal. Tá? Então tome cuidado com o tipo de dieta que você tá fazendo. E se você quer emagrecer e manter o peso depois, eu não recomendo que você continue com isso. Jaque, então isso a gente tem que ajustar, sabe? Porque eu vejo uma coisa, Jaque, não sei se é o que você tá fazendo, tá? Mas é uma coisa... Gente, eu tô com uma coceira no nariz. Eu vejo uma coisa que muita mulher faz, que é o quê? Começa uma dieta, né? Infelizmente ainda acredita nisso. Só que começa a comprar tudo que é light. Vai lá e compra o iogurte light, o requeijão diet, o Rap 10, o creme de ricota light,
é o que eu mais vejo. Eu tô tentando lembrar aqui, mas é o que eu mais vejo. Isso tudo é péssimo para o seu intestino. É péssimo, Jaque, para a sua flora intestinal. Então, eu não sei mais o que fazer, eu como tudo certo, mas eu ainda tô com gás, eu ainda fico estufada. O que você acha que tá certo, não tá certo, entendeu? Então, a gente tem que tomar um cuidado com esses detalhes, tá? Que podem prejudicar muito, muito, muito o seu processo de emagrecimento. Oiê, bom dia! Tá bom? Então, toma cuidado com isso, tá, Jaque? Menina, mas Jaque, se você puder ver como funciona o PSE, talvez faça sentido pra você. E aí eu vou conseguir te ajudar muito mais de perto em relação a isso também, tá bom? Então clique lá no link da minha bio e veja como funciona o PSE. Tem um vídeo lá que eu explico tudo detalhadamente, certo? Meninas, um beijão, uma boa sexta-feira, um bom final de semana pra todas nós e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijos!